Olá, pessoal, boa tarde. Eu sou Mariana Caserbedin, estagiária do Museu de Artes Visuais Ruth Schneider, acadêmica do curso de licenciatura em Artes Visuais na Universidade de Passo Fundo. Então, hoje nós vamos ter uma live muito especial, porque é de um tema que a gente já estava conversando um pouco no Instagram do MHR, né, do Museu Histórico Regional, e a gente vai falar um pouquinho aqui também no Instagram do MAPS, que é a questão do patrimônio cultural. E a gente tem uma convidada também, que é a professora Jaqueline Allet. Ela já está entrando aqui. Então, ela é doutora, né, em História. Ela também fez artes plásticas na Universidade de Passo Fundo. Vamos esperar a conexão dela funcionar. Oi, tudo bem? Olá, tudo bom? Então, pessoal, essa é a Jaque. Seja muito bem-vinda. Obrigada pela sua participação. Obrigada. Pessoal, só para confirmar, vocês estão conseguindo ver a gente e escutar a gente? Só para a gente, nessas questões técnicas, a gente já resolver agora, já no começo. Tudo certo? Estão me ouvindo bem, pessoal? Eu acho que sim, eles estão mandando umas caretinhas. Tá bom. Então tá, tudo certo, diz o Ok, Fernando. então tá tudo certo e a gente já pode começar. Então, Jaque, você podia explicar para nós um pouquinho sobre o que é patrimônio cultural, cultura material, né? Elucidar um pouquinho para nós todos o que esses termos significam, ainda mais dentro do contexto da arte, junto com a história, né? Porque os dois andam muito próximos um do outro. Isso mesmo. Então, nem toda a cultura material ela está inserida no rol daquilo que vai ser patrimonializado. Mas vamos por partes, então. Vamos falar um pouquinho sobre o que é esse elemento, o que é, afinal, um patrimônio cultural, né? Não faz muito tempo, na verdade, que se criaram normas que compreendessem, que abarcassem inúmeras manifestações no âmbito cultural, né? Eu digo isso porque num primeiro momento, isso já ainda na Revolução Francesa, a ideia era que edificações notáveis, edificações bastante importantes, de um valor, né, digamos, importante e vinculadas a uma elite, eram patrimônio. Num pós-guerra, isso muda um pouco, porque com todos os elementos de repressão, todos os elementos que a gente conhece bem aí, né, de questões de ódios e uh, exclusões enfim, no pós-Segunda Guerra, então há um pensar sobre a inclusão de diferentes patrimônios, que essa ideia de patrimônio formulada, ela já não servia mais, por exemplo, para aqueles países que não tinham um patrimônio vinculado à antiguidade, né, greco-romana, esses patrimônios que, digamos, seriam dignos de uma memória. E esses países passam a reivindicar também um valor frente às representações populares, frente aos seus saberes, frente às danças e demais também expressões artísticas, né? Bom, agora, aí a partir disso, o patrimônio? Patrimônio cultural, né? Porque patrimônio também é um conceito bastante polissêmico, como cultura é polissêmico, né? Mas patrimônio cultural é um elemento que não é nato, né, do objeto. Ele não é inato, ele não está dado no objeto. Patrimônio é algo, ou na edificação, enfim, na manifestação. Patrimônio é algo que deve ser atribuído pela sociedade, pela comunidade. Então, ele está sempre, ele passa pelo viés de ser um elemento representativo de um dado grupo cultural, dado grupo social, que se identifica com aquela representação, né? Que vê naquilo elementos próprios da sua identidade, da sua memória, enfim. Tá? A cultura material, ela pode sim constituir o âmbito
esse repertório, esse rol dos elementos que vão ser patrimonializáveis, né? Mas a cultura material ela tem um conceito bastante amplo, assim, naquilo que abarca o que pode ser cultura material. Porque cultura material, alguns teóricos, inclusive, dão numa conceituação mais ampla a ideia de que ela é a dimensão concreta das relações sociais, né? Ou seja, parece, apesar de muito amplo, estão me ouvindo, pessoal? Tá tranquilo? Não tô conseguindo escutar, só sua imagem tá um pouquinho travada. Então, dentro dessa noção bastante ampla do patrimônio, da cultura material, desculpa, o que nós vamos ter é várias expressões, né? E aí, quando eu estudo cultura material, por exemplo, com os alunos de artes, a gente compreende que as representações artísticas elas podem ir além daquilo que se consagrou como a grande arte, né? Pintura, escultura, relevo, arquitetura, e que pode ser verificado também elementos de composição, elementos estéticos e, sobretudo, representativos de um dado período social, através de representações populares, através de outros elementos. A cultura material, ela pode ser o corpo, né? A cultura material, ela pode ser uma paisagem, inclusive, né? Como também já debatemos bastante em outros momentos, em aula, eu quero dizer, alguns alunos aí que eu vi entrando, eu sei que tivemos esses debates, né? Para determinados povos originários, por exemplo, o espaço que eles ocupam, né? O espaço geográfico, ele também se constitui num espaço cultural, porque ele pode estar carregado da remanescência das suas experiências, vinculadas ali com uma cachoeira, com uma pedra, com um espaço em que existem memórias dos seus mitos fundantes, né, dos seus heróis civilizadores e assim por diante. Ah, que legal, muito interessante isso. Eu não sei ainda, né? Ainda não estudei isso, então eu sou bem leiga nesse assunto, mas, né, quanto mais aprender, melhor. Bom, então, como é que, na tua opinião, e também de acordo com o que tu estudou, como é que todos esses elementos, né, a cultura influencia na arte? Ah, sim. Não, não existe nada que possa estar desvinculado, né, a esse âmbito, a esse espaço, e é um tempo, é um espaço, esse conjunto que a gente está inserido, que é a cultura, né? Então, assim, nós também debatemos na semana passada com alguns alunos um texto de um antropólogo da antropologia cultural chamado Clifford Geertz, que ele fala de piscadelas, né? Ele fala o seguinte, que a cultura, também de um modo ou outro, mas cultura não é só esses elementos que nós dizemos, olha, cultura é um modo de fazer, cultura em termos culinária, cultura é dança, cultura é... enfim, a cultura é também o modo desses códigos simbólicos que a gente usa e que sabe que vão ser compreendidos pelo outro e que a partir do qual nós trocamos, nós utilizamos como linguagem, né? Então ele usa, por exemplo, o exemplo da piscadela, que existem muitos modos da gente piscar e saber que vai ser compreendido pelo outro. Esses elementos se dão no âmbito de uma cultura. Mas qual é a relação, afinal, da cultura material, da cultura com a produção artística? Tem uma definição de uma filósofa da arte, que é Susan Langer, que eu acho bem bacana. E ela diz o seguinte, que a arte é a produção simbólica, né, a representação simbólica do sentimento humano. E isso é bem legal, mas assim, por que não todos nós, então, somos artistas, né? Se todos nós, de alguma forma, temos que encontrar modos de representar os nossos sentimentos, né? Porque nem todos nós encontramos modos de representar artísticos. E esse é o elemento do artista, e essa é a relação dele com a cultura, no diálogo entre a sua própria subjetividade e o contexto que é posto, né? Então, todos nós, por exemplo, estamos
suscetíveis e estamos expostos a um contexto. E esse contexto nós poderíamos falar, exemplificar, no âmbito da pandemia, né? Ou num âmbito de corrupção, num âmbito de exclusão de indígenas, exclusão de direitos humanos, né? Um desrespeito aos direitos humanos absurdo, num âmbito de ainda violência contra os negros, enfim, a gente tem coisas péssimas acontecendo, coisas bonitas acontecendo também, mas todos nós estamos suscetíveis a esses fenômenos que estão inseridos nessa dinâmica cultural, social, né? No entanto, o artista, no momento em que ele concebe, que ele percebe, precisa transformar o seu sentimento em uma representação, ele o faz com uma linguagem que dialoga com os demais, que consegue, que transforma isso numa expressão simbólica, que comunica aos demais, que sensibiliza os demais, né? Que é isso que a gente espera que a arte faça, que a arte nos diga algo, que a arte nos interpele, que ela nos faça compreender um pouco melhor o caos em que a gente está imerso, né? Que a gente possa se pensar enquanto humanidade. Nem todos nós temos essa característica. Essa é uma característica dos artistas mesmo. E é um potencial, é um poder da arte fazer. Das artes visuais, claro, da literatura, da música, do cinema, né? Mas são esses elementos que nos tocam na nossa humanidade. Ai, que legal. Nossa, muito bom saber disso e também se dar conta dessas coisas que às vezes a gente, né, tá tão acostumado na correria do dia a dia e às vezes a gente se perde um pouco, né? É importante a gente ter esses elementos para que a gente possa parar para pensar o que está acontecendo, sabe? Não só. Opa, deu uma bugada aqui. Bom, desculpa, pessoal, o meu celular tá meio louco, tá? Perdão. Então, e esses elementos, como tu vê a importância deles na formação da nossa sociedade, assim, sabe? Tanto o ônus e o bônus disso tudo, sabe? Que tem vários lados que dá para se interpretar tudo isso, tanto a arte quanto como ela toca, como, né, como ela procede, como os artistas agem, né? Que isso é bem polêmico em algumas situações também. Deixa eu ver se eu entendi aqui a questão que tu está colocando. De como, na verdade, nós precisamos da arte, como a arte e como, por exemplo, o patrimônio vai dialogar com isso. De que modo assim tu coloca, né? A tua questão ela está mais centrada na importância que a arte desempenha na sociedade ou né, que aí, poxa, eu acho que toda importância a arte desempenha na sociedade. É uma pena que a gente está cada vez mais anestesiado, né? Anestesiados com uma overdose de elementos que parece eu quero falar eu quero me referir ao modo como a vida tem, como o ritmo contemporâneo tem nos colocado, tem nos feito pouco reflexivos diante de uma overdose de estímulos, né? Então, mas se for por esse caminho, eu posso continuar, né? Que todos os amigos e colegas que estão aí ouvindo a live sabem que eu passo abrindo parênteses, né? E para falar sobre coisas que às vezes não são diretamente relacionadas ao que propriamente tu tenha perguntado, mas enfim. Bom, pode ficar bem, como eu falei, como a gente já tinha conversado, é uma conversa, né, sobre esses elementos, né, tanto sobre a questão do patrimônio, a questão da cultura e, enfim, né, a gente tem uma pergunta aqui, eu só vou fazer ela antes que a gente se perca nos comentários. A Luciane Campanas, ela pergunta: de que forma a cultura pode contribuir nesse momento que estamos vivendo hoje? Oh, eu acho que assim, tem várias coisas, né, Lu? Eu acho que a cultura pode nos salvar da loucura, né?
e nos devolver uma essência. A arte pode nos devolver pelo menos uma centralidade na humanidade. Quando eu me refiro à humanidade, eu falo ah, ah, desses sentimentos mais verdadeiros, assim, em relação à nossa capacidade de alteridade, a nossa capacidade de se colocar no lugar dos outros, porque o que eu penso que todo o modo como algumas pessoas têm se relacionado com o contexto, por exemplo, da pandemia, é um modo de absoluta falta de alteridade, absoluta falta de empatia, né? Porque elas estão enfim, elas estão centradas no seu umbigo e nas suas carências e nas vontades que todos nós estamos tendo de sair de casa e de fazer as coisas, e talvez falte um pouco de arte mesmo para que elas encontrem mais a si mesmas, né? E tenham menos que colocar outras pessoas em perigo, não respeitando o isolamento social, em aglomerações, em todo tipo de barbaridades que a gente tem visto. Então, eu acho que a cultura serve para todos esses elementos, do modo, as representações, né? A consciência de ser mais humano, exatamente. Um livro, uma obra, ou mesmo pesquisar, ou mesmo entender como as pessoas lidaram com questões diferentes, apresentando isso através da arte, no decorrer da história cultural das imagens no Ocidente, sabe? E pensar, sim, que houveram momentos muito difíceis da humanidade, e esses momentos eles foram sensibilizados e materializados, eternizados, eu diria, através de produções artísticas, né? E aí eu acho que tem uma coisa muito bacana também, que é a arte contemporânea. Mas aí, até assim, num âmbito, ok, de pandêmico, como a gente pode colocar que a gente está vivendo, mas a arte contemporânea, muitas pessoas, elas parece que fogem das suas compreensões, esse elemento tão complexo que é a arte contemporânea, como complexa é a sociedade contemporânea, as relações e os indivíduos fragmentados do mundo contemporâneo, né? A arte contemporânea, puxando aquele gancho que nós falávamos antes, dessa insensibilidade que essa overdose de informações e estímulos tem nos provocado, a arte contemporânea ela é diferente de um passeio no shopping, de um sentar na frente da televisão, a arte do modo geral, a arte do modo geral. Mas a arte contemporânea talvez seja mais provocativa nesse aspecto. Numa exposição ou na fruição de uma obra, nós não podemos passear como nós estamos. A gente, não é um elemento de superficial do olhar em que nós vamos passando. Como no shopping nós podemos ir passando e olhando vitrines, ou como na TV nós vamos passando e vendo as imagens se sobreporem. A arte contemporânea, ela justamente é uma arte do nosso tempo porque ela exige que a gente pare e pense. Tudo que as outras mídias não têm exigido. Né? Que a gente pare e pense sobre nós mesmos, sobre a nossa condição, sobre essa relação tão vinculada à história que é o tempo e o espaço em que a gente está inserido, sabe? Então, eu penso que a cultura nunca deixou de ser, mas nesses momentos ela talvez seja ainda um respiro. Seja importante vê-la como um respiro, sabe? Como um grande espaço de encontrar e dialogar conosco, com nós mesmos, né? Realmente. E nesse contexto que a gente tá, a gente pode observar coisas de todos os tamanhos e todas as gravidades, né? E muita gente não se dando conta, e quando se dá conta, né? Quando puxa a orelha dela, ah, não, mas não é bem assim, né? Sempre tem uma passada de pano, né? É, Vamos ver, a Lu também fez mais um comentário. A arte contemporânea amplia a condição da observação, um sentido, não é verdade? é, é verdade. É verdade. A gente está fugindo um pouco dessa questão da cultura material, que eu acho que tu queria conversar bastante, né? E então, assim, a cultura seria a busca por se manter na realidade. Exatamente, Evandro. Concordo contigo. Eu tô lendo também os comentários e aproveitando, concordo contigo.
né? Esses elementos, quando a gente fala em cultura, é importante que essa noção ela se amplie. Cultura também é ler uma obra, por exemplo, sobre o contexto medieval em que se enfrentaram pestes, em que se enfrentaram dificuldades, e poder se pensar na condição do humano, né? Como o Evandro, estudante da história, coloca também. E puxando a questão para o âmbito da cultura material, a gente tem a representação, a cultura material, ou a arte, ou a cultura do modo geral, como um reflexo da sociedade, né? O que é um engano péssimo, eu sempre friso isso muito, que cultura, arte, nada disso é reflexo, gente. O que reflete é espelho, né? E fora isso, assim, ó, elas são representações. Então, e essas representações, elas ainda, por serem representações, estão contornadas dos sujeitos que as construíram. Né? É nessas representações que há o diálogo entre esses sujeitos, entre o que é de humano em nós e o que se compartilha. Né? Mas, e dentro desse aspecto da cultura material e da arte como representação, tem vários elementos para se problematizar. Ambos, né? Nem toda, olhem só, nem toda arte ela está no âmbito da cultura visual, da cultura material, desculpem. E também nem toda está no âmbito da cultura visual. Nem todas, porque a gente já sabe. E quantas exposições estão ocorrendo que tratam, por exemplo, de paisagem sonora, que trabalham com a estética da sonoridade, com a poética da sonoridade, por diferenças que possam haver entre poética e estética, né? Mas, então, no entanto, pessoal, ainda que as obras de arte elas possam ser concebidas como cultura material na sua materialidade, né, nos elementos que a compõem, né, nem todos os elementos da cultura material são objetos artísticos. No entanto, eles podem estar inseridos dentro de um repertório de representações do humano que faz com que a gente compreenda melhor determinadas situações, né, determinados contextos. A gente tem, por exemplo, dentro do contexto medieval, imagens que a gente sabe que verticalmente, e esse é um dos elementos do patrimônio que vai se repetindo, né? Vai se repetindo e que até hoje em dia se repete, né? Eu tô indo para um lado, mas eu já volto para aquele para esse raciocínio. Mas, na verdade, a escolha do patrimônio é uma escolha ideológica. A escolha do que vai ser memoriado, daquilo que vai se daquilo que vai entrar para o repertório identitário de uma cidade, de um determinado grupo social, são escolhas ideológicas que se escolhem em cima daquilo que vai ser esquecido. Né? Mas, voltando agora que eu estava me referindo antes, que num período, por exemplo, como o período medieval, em que a escolha da produção imagética era feita pelas elites, pelos letrados, para que construísse um imaginário, né, para que contribuísse na construção de um imaginário entre os camponeses, entre os não letrados, né, entre as pessoas de um modo geral, e aí a gente vai ver a construção de representações que hoje estão mais no âmbito da cultura material, objetos de uso cotidiano, e outras associadas aí ao âmbito artístico, dentro das igrejas, dentro e fora das igrejas, os relevos e assim por diante, a gente tem aí um exemplo bem interessante dessa dialética entre a representação do imaginário, mas também a imagem como construção de um imaginário. Porque aí ela vem de uma idealização das elites, no contexto da Idade Média, religiosas e, sobretudo, religiosas no âmbito das igrejas, né? Para construir medos, para construir repressões. E agora, fazendo um paralelo, a gente ainda também continua submetido a tipos de representações que constroem medo, né? Sejam midiáticos, enfim. E a arte vem aí puxar nosso pé e tentar. A arte vem sempre tentar nos situar, né? Nos situar dentro daquilo que, como nós colocávamos antes, desse âmbito da humanidade.
Ai, meu Deus do céu, muitas camadas. E, bom, eu não sei, né? Agora eu vou falar assim, vamos quebrar um pouquinho. Não sei se tu quer seguir o roteiro ou tu quer seguir falando, né, o que tu Não, acha. na verdade, tu já deve ter visto, né? Eu Tá, deslancho, eu começo a falar e o negócio é parar. O problema é parar. mas não tem problema. Eu também sou assim, se me deixa falar, meu Deus do céu. Mas pode falar, porque eu também interessante, tá? Eu acho que o pessoal também tá gostando, né, da reação do pessoal, então eu acho que a gente pode seguir nessa linha, né, trazendo uma reflexão para talvez como as coisas estão hoje em dia, como é que isso tudo está influenciando. E eu só vou puxar um pouquinho o assado para o nosso lado, né? E também Sim. perguntar, né, como é que os museus hoje em dia influenciam nessa contextualização ou não, né? Como, né, às vezes, dependendo do lugar, né, a gente elege o que a gente quer mostrar, né? Seja aqui no nosso museu, seja em qualquer lugar, né? Seja história ou artes, enfim, como é que os museus se encaixam dentro desse meio. Olha, os museus, eles têm um papel fundamental, né? E primeiro, assim, talvez se pensar como um lugar, não um lugar do consenso, mas o lugar dos conflitos, um lugar polifônico, né? Esse é o papel do museu, é ser um espaço polifônico, onde a gente possa ouvir as vozes, todas as vozes que são representativas de um determinado dos grupos sociais, da sociedade no modo geral. E assim, num âmbito maior, né, é importantíssimo, eu diria, que a sociedade saiba o que está acontecendo dentro de todos os museus, que a sociedade tenha o conhecimento daquilo que vai para dentro do museu como um elemento digno de ser musealizado. Né? Para que ela não seja ingênua no sentido da narrativa que está sendo construída sobre a sua própria memória. E aqui eu estou falando dos museus de história, mas também, e talvez os museus de história ainda eles estejam mais presos a alguns tipos de narrativas, né? Alguns tipos de narrativa memorialista, por exemplo, o que faz com que um determinado objeto possa ir para o museu e outro não. O simples fato dele ter sido testemunho de um momento histórico faz com que ele vá, isso pode ser só um simulacro, ou o que na verdade comunica. E aí o museu histórico, o nosso museu aqui em Passo Fundo tem estado em muitos de muitos modos e parabéns, sabe? Porque tem feito tem feito exposições que provocam essas polifonias, provocam o estar no lugar dos sujeitos, como a exposição, nós comentamos na semana passada, a exposição sobre o contexto das ditaduras, né? O contexto da ditadura no Brasil. Então, assim, é importantíssimo que a sociedade esteja sempre, que as pessoas estejam sempre muito ligadas no que está acontecendo no âmbito daquilo que entra para dentro do museu como um espaço de escolhas, né? Que também acaba sendo um espaço ideológico, né? Mas de artes também, né? Uh, o museu, os museus, ou seja, os espaços de cultura, de um modo geral, eles são esses lugares em que nós vamos, a partir dessas representações, reformularmos, repensarmos, problematizarmos as nossas próprias narrativas, né? As questões ah, do as questões do contexto todo, as questões históricas todas. Eu acho que tem uma função muito importante dentro desses espaços culturais, e entre eles o museu, né? Que é nos tirar do espaço da naturalização das coisas. A mídia faz isso tão bem, a mídia faz com que todas as coisas parecem que sempre estiveram ali, sempre estiveram dadas, né? E é isso que eu também antes me referia a nós parecemos conduzidos
pelas coisas jamais. Eu fico impressionada com a capacidade que as pessoas têm de fazer piada com questões trágicas, parece que a gente está amortecido, anestesiado a todos esses elementos, né? E isso, de certo modo, é fruto de uma mídia que naturaliza essas coisas, que põe elas como elementos dados, né? Mídias num âmbito geral, não são exatamente, não estou falando aqui de telejornalismo, não, mídias num modo geral, parece que tem naturalizado. E naturalizar é um problema, porque as coisas não são naturais, elas são históricas, elas são criadas dentro de contextos histórico e culturais. Não é natural, pessoal, sexismos, preconceitos, nada disso é natural, sabe? As violências não são naturais, os modos como nós concebemos os papéis, as relações, as relações afetivas, todos esses elementos são elementos culturais. E espaços como museus, eles fazem com que a gente saia um pouco dessa caminhada, dessa concepção que vai rumo a uma naturalização e consequentemente, a uma falta de questionamento, uma falta de crítica em relação às coisas, e nos coloca um pouco dentro desse lugar, né? Que não é o lugar comum, nos tira do lugar comum, né? E nos põe um pouco dentro desse espaço do questionamento de, poxa, as coisas, por que diabo as coisas estão assim, são assim, né? Essas questões que precisam ser reformuladas, né? Então, são espaços de reformulação. Por isso a importância de serem espaços polifônicos, né? Por isso, e outra, não são só muitas vozes, mas são muitas formas de representar essas vozes, de dar voz a essas vozes, né? Museus questionadores, exatamente. A gente precisa cada vez mais esses espaços, esses museus que nos tirem dessa. Enfim, sabe assim, eu fico pensando de que modo adjetivar o contexto em que parece que as pessoas estão e de um modo nós estamos inseridos, né? Senão, senão esse de uma anestesia geral em relação às concepções, né? Enfim. Mas essa questão de dar vozes diferentes é muito bacana, porque o museu ele tem esse potencial. Ele tem o potencial de dar voz às pessoas por documentos históricos, né? Ele tem a dar voz às pessoas dos lugares, às outras falas, os lugares de fala, como a Lu tem colocado ali, né? Através de uma pintura, através de uma escultura, através de inúmeras instalações, enfim, as vozes da história, as vozes da arte. Textos, então assim, é um espaço também de múltiplas linguagens. Isso poxa, que lugar privilegiado, né? E que lugares que precisam ser cada vez mais valorizados. E a gente, é papel nosso, de todos nós que estamos aqui juntos, pensando o museu, pensando os cursos de artes visuais, pensando os cursos de história, pensando todas as humanidades, né? É um papel nosso se manter na resistência, se manter mostrando ao que nós viemos, a importância que nós temos nesse contexto cada vez mais doentio. Né? Nesse contexto que cada vez mais quer se reduzir a um tecnicismo, a estímulo e resposta, estímulo e resposta. Não, não, não. É isso que nós precisamos frear. E para frear isso, a gente tem que saber muito bem ao que veio. Né? A gente tem que saber muito bem o valor que a gente tem enquanto artistas, enquanto pensadores, enquanto professores. Né? E mediadores dentro dos museus, tudo isso para saber também de que modo os objetos carregam essa significação dentro do âmbito da cultura material, dentro do âmbito da cultura visual, e compreendem todo esse rol, né? Compreendem todo esse rol de sensibilidades. Ai, eu me Verdade. arrepiei. A gente tem que levantar a bandeira desses espaços, aqui só fazendo um pouco de eco aos comentários do pessoal. Sim, gente, tem que ter
coragem para dizer, para impor a importância, porque a gente está sofrendo um processo de patrolamento. Não estamos sozinhos, infelizmente a gente não está sozinho. É raro quando a gente diz que infelizmente não está sozinho, né? Mas nós estamos, a cultura está sendo patrulhada e patrolada, como estão sendo os conhecimentos ancestrais de povos quilombolas, de comunidades quilombolas, de comunidades indígenas, como estão sendo coisas, a gente tem que segurar aí o fio de Ariadne. E dar visibilidade, Lu, tem toda a razão. A gente tem que dar visibilidade. A visibilidade na nossa sociedade é a presença, e a presença é força, é resistência. Concordo, totalmente. E agora tem uma pergunta que enquanto estava falando, surgiu na minha mente. Como a gente tem dificuldade, né, em educar, né, o público para ele, porque querendo ou não, a nossa sociedade a gente tem as pessoas que estão dentro desse meio, que têm a noção e vão vendo a grandiosidade e a necessidade, né, da cultura, da história, da arte, mas ao mesmo tempo a gente tem muitas pessoas que, por conta da falta de acesso, da falta de informação, da falta de instrução, elas não, elas ainda têm uma visão muito retrógrada do que tudo isso significa, né? Então acaba que a gente, né, eu vou me abrir aqui um pouco. Eu senti muita dificuldade, às vezes, quando a gente recebia algumas visitações de escolas, que, por exemplo, a gente, né, nós, os mediadores lá do museu, a gente ia começar a falar de um assunto e algum professor queria complementar ou queria às vezes, mudar um pouco a linha de raciocínio para que não, para, digamos assim, talvez tentar censurar, não sei. Mas a impressão que eu tinha era essa, sabe? E como é que a gente tem como lutar contra isso, sabe? Porque é uma situação que até dentro do próprio meio a gente tem pessoas que não, mas não vamos falar disso agora, não, mas fica nessa coisa de tentar amenizar, tentar ficar neutro, só que na minha opinião e na minha visão não tem como, sabe? Isso não é cabível, sabe? À medida que tu vai criando conhecimento, vai entendendo as coisas e eu vejo pelo menos um abismo muito grande, assim, quando vão algumas escolas visitar e a gente às vezes parece que tá pisando em ovos, assim, sabe? Em como falar, em como se posicionar e tal. Foi mais uma fala, mas eu acho que tu me entendeu. Não, eu acho que é super importante colocar isso, porque é uma angústia tua e possivelmente vai ser uma angústia de todas as pessoas que em algum momento vão adentrar a sala de aula, sabe? E que vão começar uma carreira de docência num contexto difícil como esse. E eu falo sobretudo a respeito do medo, né? Então, nós também, dentro da universidade, por exemplo, a gente teve momentos em que teve medo de se manifestar as nossas opiniões, manifestar elementos que se construíram, sim, como tu coloca, né? A gente não pode mais ter um olhar ingênuo. Imagina, a gente se debruça sobre um estudo da sociedade, é claro que a gente não pode, e o aluno também não merece um olhar ingênuo do professor, sabe? E eu te diria o seguinte, talvez a melhor maneira de lidar com isso num contexto difícil como que a gente está, em que parece que há um medo muito grande de represália, e os professores, eu não sei, talvez imersos em algum receio desse tipo, ou talvez vinculados a algum outro tipo de ideologia, enfim, a gente não sabe, não pode generalizar de modo algum, né? Mas eu te diria que o melhor modo de não sermos, de colocarmos as opiniões e de construirmos conhecimento junto com essas crianças, esses adolescentes que vão até o museu, é fazendo perguntas. E fazendo perguntas
tu vai escapar de estar impondo a eles o teu discurso, né? E vai estar ajudando eles a formular um discurso que aí vai pertencer a eles. Então, por isso, faz parte daquele âmbito que eu me referia antes, aonde a gente também não desnaturaliza mais nada, né? Como se as coisas estivessem dadas, mas a gente também parece que está desaprendendo, as pessoas estão desaprendendo a se questionar, a se perguntar. E quando vem alguém, quando vem um mediador, quando vem um professor que faz mais perguntas do que propriamente dá respostas e permite que os alunos se construam, é claro que a gente tem que dar subsídios. E quando a gente media uma exposição, a gente também, a própria exposição, ela é o subsídio para que o aluno consiga responder. Então, dentro da curadoria que foi pensada, tem que se pensar também as possíveis perguntas que vão ser feitas, porque a pergunta é a pergunta, né? A pergunta ela não é uma narrativa, um discurso pronto. Eu te diria isso, eu te diria assim, como se tu, né? A minha opinião pessoal a respeito de como lidar com essa zona essa zona tão conflituosa, né? Que é o entre ser censurada por uma opinião que para ti está legitimada pelos teus estudos, pela tua experiência, né? E o não construir essa zona entre não construir e ser julgada, né? Enfim, fazer com que, por exemplo, essa experiência de estar pelo museu se, se termine por vazia, né? Eu te diria fazer perguntas. O que a gente tem que fazer é perguntas. Às vezes as perguntas assustam, né? Mas elas são necessárias, porque senão a gente não consegue ver. É, super necessárias, são super necessárias. E às vezes as mais óbvias são bem necessárias. Às vezes o óbvio precisa ser dito assim. Às vezes tá debaixo do nariz e a gente não percebe, né? Isso Uhum. às vezes é meio angustiante essa situação, porque é justamente uma coisa que é uma situação que, né, tem várias questões, né, dentro desse sentido, né? Tanto a questão da idade, que alguns professores também, né, tipo, não, né, você quer falar alguma coisa, assim, enfim. Mas acho que principalmente essa questão de gerar questionamentos que tiram os professores depois em sala de aula, depois que eles saem do museu. Tem professores que amam, né? Que adoram, que fazem questão de ir lá de novo, assim como tem vezes que a gente percebe que no final da visita os professores não estão tão felizes assim, né? Os professores não estão tão satisfeitos, né? Porque às vezes eles vão visitar os museus com a intenção de só mostrar alguma coisa bonita, contar um pouquinho da história da cidade, só que vai muito mais além disso, né? Muito mais profundo e tem muito mais elementos e camadas que precisam ser debatidas e discutidas e perguntadas e repensadas o tempo inteiro, né? É. Mas o professor, ele é a ponte, viu? Ele, assim, ó, esse olhar mais carinhoso, né, para o professor e para as dificuldades todas que ele tem enfrentado e, enfim, e perceber que o professor é a ponte entre essas coisas que nós falamos, esse acesso das pessoas ao museu, esse acesso das pessoas às escolhas que os museus ou a sociedade, ou talvez até a elite, ou enfim, um poder mais verticalizado faça, essas posições questionadoras, elas passam pelo professor. Então, é o professor que vai poder construir dentro da escola uma cultura de visita ao museu, uma cultura de questionamento. Então, assim, o cultivo ao, o nosso olhar carinhoso sobre o trabalho do professor é muito importante. E nós termos um olhar carinhoso sobre nós, professores, também, né? Sobre o nosso papel, sobre a nossa importância. Sim. Então, assim, eu entendo quando tu diz que alguns professores saem com um olhar, assim, um pouco indiferente às exposições, né?
Não é o professor a ponte. Ele é imprescindível o movimento do professor entre um, um grupo, as crianças, os adolescentes, e um up no capital cultural, uma nova dinâmica de relação com a cultura, porque muitas vezes os pais já não conseguem, né, construir isso. E em Realmente. grupo, né, sobretudo. Sim, às vezes, né, são 40 crianças, né, adolescentes, ideias diferentes e tal, é um desafio, né? Ah, bom, eu vou abrir para o pessoal, né, fazer mais perguntas, se vocês quiserem escrever aqui embaixo nos comentários, perguntar alguma coisa para a Projac, né, ela tá aqui à disposição. E tanto sobre qualquer assunto que a gente falou aqui, que a gente pipocou entre vários, né? Mas eu acho que isso Ai, é legal, sabe? Eu gosto dessas conversas que às vezes vão fluindo assim, mas tem que ser assim mesmo, né? É uma troca. verdade, verdade. Com certeza, pessoal. Quem quiser fazer qualquer observação, quem quiser fazer perguntas, ah, enfim, quiser saber até algumas questões que nós não chegamos a abordar, mais da arqueologia, da cultura material vinculada à arqueologia, eu não falei sobre isso, né? De como afinal, um objeto de cultura material pode ser pensado, pode ser reconhecido como um objeto patrimonial, ou ele é um objeto banal, ou enfim, tem várias coisas aí que abrem ainda algumas. Bom, imagina, a gente tem tantas coisas para falar sobre tantas coisas, sobre cultura, cultura, patrimônio cultural, e lá vai. Mas a gente tem tempo, a gente, né, tem uns 10 minutinhos que dá para ir falando tranquilamente, então vai. Uhum. A Lu tá questionando aqui como são reconhecidos os objetos. Em relação, Lu, o âmbito patrimonial de um objeto, ele passa por uma legitimação, digamos, pelo o IFAM, o órgão regulador disso, né? Mas ele, antes de qualquer coisa, ele tem que ter o sentido dele, o significado, a importância dele tem que tá comprovada por um determinado grupo. Então, por exemplo, né? A gente tem muitos elementos aqui próximos de nós que deveriam passar por pensamentos desse tipo ou que estão passando, né? Eu me lembrei de uma questão agora. A gente tem pessoas que estão nos assistindo. A gente tem dois quilombos, né? Duas comunidades quilombolas oriundas de quilombos, né? Aqui a 15 quilômetros da Universidade de Passo Fundo, né? Muito próximo daqui. Então, uma dessas comunidades quilombolas se chama Arvinha, né? A comunidade da Arvinha. A Arvinha, ela está num território que hoje não pertence ao quilombo, à comunidade, né? Que não pertencia ao quilombo, né? Antigamente aí. E ela está dentro de uma propriedade particular. Esse ano ainda, o proprietário da terra, ele foi lá e a arvinha é uma árvore pequena que conta a narrativa da comunidade é de que ali as pessoas paravam, alimentavam os seus animais, né? E seguiam no contexto ali das tropas, né? Enfim, no contexto da história dos tropeiros. O proprietário, ele não sabia dessa importância. Imaginem que deu nome a uma comunidade, né? Quilombo da Arvinha, a comunidade quilombola da Arvinha. E arrancou a árvore. Arrancou a árvore. E aí que foi acionado o Ministério Público, a comunidade ficou muito abalada, né? Porque era um elemento identitário, um elemento de memória, um elemento, na verdade, que sintetizava toda uma luta de permanência naquele espaço, né? Daquelas pessoas, a sua ancestralidade, assim por diante. E então o proprietário foi acionado, foi avisado, e ele replantou a árvore.
Mas a árvore morreu, né? Tá lá hoje a árvore. E a árvore hoje, essa árvore seca, ela é um elemento, é um objeto de cultura material, digamos assim. Poderíamos classificar ela assim, né? Mas hoje ela constitui memória, inclusive na sua própria biografia. A biografia de ter resistido, de ter sido um marco geográfico, um local de passagem das narrativas que por ali se centraram, né? Mas de ter sido arrancada por uma propriedade particular, de terra, sararara, e depois de acionado, então, um poder público, ter sido replantada e está hoje lá seca. Essa biografia do objeto, então, assim, eu não conheço nenhum processo aí de patrimonialização. A princípio não existe, a não ser que o pessoal tenha entrado depois. Eu até nesse contexto de pandemia não visitei mais a comunidade, não. Mas e tá aí, então assim, existe uma comunidade que atribui um valor simbólico a um objeto. Esse valor ele é reconhecido, esse objeto comprova-se que ele precisa ser preservado, né? Gente, então esse é o papel dos nossos órgãos oficiais aí que regulamentam o patrimônio, né? Olhar para esses objetos e dizer aqui essa árvore, esse pedaço de terra aqui, por favor, vamos proteger. O proprietário não precisa abrir mão da sua terra, mas cercar aquela árvore, cuidar daquilo lá. E isso também passa pela empatia, isso também passa por um exercício que deve ser feito por nós e que deve ser cultivado pelos professores. O exercício de se colocar no lugar do outro, né? Na história que o outro carrega, nos sentimentos que o outro atribui aos objetos, aos lugares, aos fenômenos, enfim. É verdade. Prof, desculpa, já aqui. Me surgiu uma pergunta. Opa, peraí que vamos ler primeiro os comentários. Prof, como conseguir dar prioridade a movimentos culturais que são marginalizados, que nunca ocuparam espaços dentro dos museus, e qual a função dos museus hoje em frente aos movimentos que estamos vivendo? São duas Bruno, eu perguntas. isso lá no início, mas eu vou. Tudo bem, Bruno? Que saudade. Eu penso assim, ó, que os museus são esse papel, esse lugar, né, do embate. E esses grupos dos quais tu fala, esses grupos marginalizados, eles tudo indica, né? Tudo é de suma importância que eles mesmos sejam os seus próprios a sua própria voz, que não exista nenhum intermediário, né? Porque eles já tiveram muitos intermediários. E infelizmente hoje nós ainda temos que fazer história, ainda temos que escrever história, fazendo sendo intermediários desses movimentos, desses grupos marginalizados, né? Tentando. E a ideia assim, é que a gente consiga dar voz para eles, e o espaço do museu é um espaço que deve servir para isso também. Porque quando eu falo do espaço do confronto no museu e da polifonia, como eu falei antes, das muitas vozes que devem estar presentes no espaço do museu, entre essas muitas vozes, esses movimentos, esses grupos marginalizados são imprescindíveis. Porque é isso, a gente está cansado de conhecer o mundo branco, patriarcal, o mundo das elites, o mundo dos nossos belos objetos clássicos, né? E as nossas edificações, importantíssimas referências para todo um repertório da cultura ocidental, cultura visual ocidental. Mas é mais do que necessário a gente saber quem ficou de fora desses recortes, né? E essas pessoas precisam elas mesmas ter essa vocalidade, né? Mas é claro que aí eu volto ao papel do professor. O professor tem que chamar essas vozes para dentro da sala de aula, e a gente que está mediando museu, sala de aula e em contato com todas essas vozes que ecoam,
a gente tem que tentar essas mediações, né? Então, o papel dos sujeitos, desses sujeitos marginalizados, é o papel de nos colocar no lugar, né, do nosso próprio status de humanidade, né? Do nosso status do humano. É saber onde é que, qual o espaço, enfim, os espaços de disputa, os espaços de poder simbólico e perceber que nada disso é ingênuo, tudo isso é bastante ideológico, né? E esses espaços, eles são disputados com muita, ah, muito afinco, né? Com Oi, certeza. Ana. Oi, Ana. Diga, Mariana. Eu não sei se vai dar tempo, mas o que eu ia perguntar antes, bem rapidinho, se conseguir, é, por exemplo, assim, tem uma comunidade que ela tem um elemento da cultura deles que é uma imagem, por exemplo. Depois vê-se que precisa conservar aquela imagem. E daí retiram aquela imagem da comunidade que ela tá e daí botam no museu, ela exposta. Isso é certo, isso é errado, isso. Porque assim, vem da cultura deles, mas para ser conservado vai para outro lugar, né? Como é que Olha, eu vou dar aqui a minha opinião pessoal a respeito disso, porque também existem muitos debates em termos legais sobre isso, né? Em termos de legislação, eu quero dizer. Eu penso que os bens culturais devem ficar junto às comunidades que lhes atribuem, que lhe atribui sentido e a trajetória toda que é acompanhada, que aquele objeto carrega, né? Existe uma diferença que é um patrimônio, por exemplo, um valor religioso, um valor afetivo sobre um objeto, e o que vai ser depois um valor patrimonial, né? Então, eu penso que a dinâmica. Talvez o Estado, aí a figura do museu como a figura da proteção legal, tá? O Estado deve assegurar a segurança, né, daquele objeto, ou seja, a integralidade daquele patrimônio. E existem muitas formas de assegurar essa integralidade sem tirar o patrimônio da comunidade, ou sem modificar. Né? E muitas vezes a academia também erra em algumas ações que propõe para as comunidades, impor um olhar de restauro, impor um olhar de intervenções que a academia, digamos, supõe corretas, mas que para a comunidade pouco sentido fazem, né? Porque para elas, para a comunidade, por exemplo, tu falou de uma imagem, para a comunidade talvez seja importante a imagem carregar todas as pinturas que foram feitas nela, por mais que seja uma imagem de séculos, né? Carregar todas as pinturas, porque elas são elementos da valoração afetiva que essa comunidade coloca sobre a imagem, né? E às vezes o restaurador vai lá e tenta atingir a cor original, digamos assim, e a comunidade não vê mais aquela ação afetiva que colocava sobre a própria imagem. Geralmente imagens religiosas, imagens de culto, acontece isso, né? Então, assim, Mariana, eu te diria que o ideal é, claro, o Estado assegurar que a imagem esteja, a integridade da imagem é importantíssimo porque ela tem que se manter como bem para gerações futuras. Então, ela tem que estar num lugar seguro de roubos, por exemplo, né, de incêndio, de qualquer tipo ou intempéries, ou qualquer tipo de influência externa que possa ameaçar, né, a imagem. Mas eu penso que a comunidade ela pode dar condições para que isso seja feito e que isso não precise ser levado a um espaço descontextualizado, que muitas vezes é o que se torna um museu. Mas veja bem, existem muitas vezes a única saída para uma imagem é o museu. A arte colonial no Rio Grande do Sul talvez seja um dos exemplos que a gente mais sente esse elemento aqui na nossa região, né? Imagens que têm aí 300 e tantos anos e que eram carregadas pelas famílias, que tinham uma valoração religiosa e que da lá pelas tantas as pessoas não querem mais, porque não transferiu, eles não herdaram essa crença ou esse apego pela imagem. E o espaço do museu aí é um espaço fundamental, porque é o espaço que vai garantir que as outras pessoas continuem tendo acesso a essa imagem. Por exemplo, uma imagem da arte colonial
religiosa no Rio Grande do Sul e assim por diante. E o que a minha crítica aí é, sobretudo, a construção de acervos particulares e a compra daquilo que seria. E rapidinho, Tá. desculpa, é só porque o Instagram ele corta depois de um certo tempo e tal. Então eu acho que seria legal a gente talvez trazer numa outra live, né? Trazer daí toda essa questão, porque eu vejo que é muito conteúdo, muita coisa.